Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando, né? Que é o mais importante. Eu queria agradecer a participação da turma na nossa live de ontem. Não foi uma grande participação como na live de sexta, mas eu fico muito feliz por vocês terem participado. E espero que na próxima, né, na quarta-feira, tenham mais alunos, né, pra gente poder fazer uma troca melhor e tirar dúvidas, enfim, né, entender melhor o conteúdo por meio das nossas lives, que é essa a nossa intenção. A aula de hoje é uma aula que nós vamos dividir a videoaula em duas aulas. Nós vamos ter a primeira parte da videoaula sobre aula de História e a segunda parte da videoaula sobre a matéria de arte. Vai ser bem legal. Eu espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. E nós vamos começar falando sobre o capítulo 6, né, do livro de História, que começa na página 18. Na semana passada, nós vimos o capítulo 5, falando sobre as primeiras civilizações, né? E essas primeiras civilizações, elas foram mostradas pra gente como civilizações que eram nômades, lembram disso? Que não tinham um lugar fixo, né? Eles uma hora estavam em um lugar, outra hora estavam em outro, eles sempre iam mudando de lugar. E com o avanço, né, dessas primeiras civilizações, eles descobriram a agricultura, né? E com a agricultura, eles passaram a ter um lugar fixo, porque se eu tenho uma plantação para cuidar, eu preciso estar ali perto daquelas terras, cuidando daquela plantação, né? E por esse motivo, com a descoberta da agricultura, eles passaram a ter residências fixas, né? Lugares fixos onde esses povos ficavam. E no capítulo 6 ele vai falar bastante sobre isso. No segundo parágrafo fala assim, ó, da página 20. Por esse motivo, os primeiros agricultores passaram a viver perto de fontes de água, como rios e lagos. Eles perceberam que podiam utilizar as águas para irrigar os campos e produzir alimentos. Por essa razão, as primeiras aldeias e cidades surgiram junto a grandes fontes de água. Então, além deles descobrirem a agricultura, na agricultura, por causa da agricultura, eles descobriram a água, que a água era essencial para eles, tanto para eles poderem morarem naquele lugar, tanto para a agricultura deles se desenvolver. Porque para a gente desenvolver a agricultura, nós precisamos de água, não é verdade? Para plantar, para regar, a gente necessita da água. Então essas primeiras civilizações, elas descobriram na água, né, uma coisa que nós já sabemos, e nós temos falado sobre isso nas nossas aulas, na importância da água, né? Eles descobriram que a água é muito importante para eles poderem cultivar a agricultura deles. E passaram a morar perto de rios e lagos. Por quê? Porque fica mais fácil o transporte, né, da água para o plantio deles, para eles poderem cuidar daquele plantio, né? E na página 20 vai continuar falando que eles usavam o armazenamento de água, né? Porque nem sempre eles podiam contar com a água da chuva, porque não chove todo dia, né? Então, quando chovia, eles armazenavam a água da chuva. Quando os rios ficavam com volume alto, eles davam um jeito de armazenar um pouco daquela água para eles utilizarem na agricultura quando o período de chuvas estivesse baixo, os rios estivessem com um nível baixo de água. E aí, quinto ano, foi descoberto, né, a importância da água para o ser humano e para a sua vida, né, em geral. Na página 21, fala também que eles criaram canais e barreiras para a água chegar mais perto na plantação deles, né? Eles foram construindo canais, né, de terra para a água poder ir sozinha mesmo, né, e fluindo até a plantação para facilitar o trabalho. Então, com a descoberta da agricultura e da importância da água na agricultura, as civilizações elas foram se desenvolvendo muito rápido. E aí,
não era só a minha família, né, que queria morar perto da água para poder utilizar a água para fazer a agricultura e tudo mais, né? Outras famílias, né, iam se acomodando perto de fontes de água. E com isso, o nosso livro vai falar, né, vai mostrar pra gente que foram criadas as primeiras cidades. As primeiras cidades que foram criadas foram perto de fontes de água, porque o homem descobriu a importância da água e queria montar, né, a sua residência, o seu lugar fixo perto da água, para poder utilizar, para ele poder plantar, para ele poder ter as suas necessidades básicas, né? Banho eles tomavam poucas vezes, mas para beber e tudo mais, né? E para ajudar na alimentação deles. Então olha só, quinto ano, a água e a agricultura foram importantes na formação das primeiras cidades. Olha só que legal, né? Por causa da agricultura e por conta da água, os seres humanos criaram as primeiras cidades. Sem querer, querendo, eles acabaram criando as primeiras cidades. E é isso que vai falar aí a página 21, né? No último parágrafo da página 21 está escrito assim, ó, sublinha aí no seu livro que ele é importante. O crescimento das cidades deu origem às primeiras grandes civilizações, como a egípcia, Mesopotâmia, maia e a chinesa. Essas civilizações foram responsáveis pela criação dos primeiros estados e pela invenção de muitos saberes importantes para o nosso mundo. Aí você pensa, né, quinto ano, muitas pessoas morando perto de rios e lagos, né, uma comunidade se instalando ali. Aí entra sobre a matéria que nós estudamos no primeiro bimestre, né, sobre a oralidade. Quando eles passaram a fazer parte da mesma comunidade, as crenças deles, os mitos, as tradições, eles eram passados, né, oralmente para as pessoas. E aí foi o que nós estudamos no primeiro bimestre, né, a importância da oralidade. Como a gente estudou e viu, né, tem povos que até hoje utilizam a oralidade, né, como forma de registro histórico. Então aí começou, né, essa troca, né, da oralidade nessas comunidades. E aí na página 22 até a página 26, o livro vai falando pra gente como eles se comportavam perto das águas, como eles se comportavam culturalmente, né? Mas isso é uma leitura rápida que vocês vão fazer, bem rapidinha mesmo, né? O livro tá bem explicadinho e vocês vão conseguir entender melhor. O que eu quero que vocês entendam mesmo, né, assim, pra gente tirar desse capítulo, é que as primeiras civilizações, as primeiras cidades, elas foram criadas com a descoberta da agricultura. Eles descobriram que precisavam ficar num lugar fixo para poder plantar, colher, e descobriram a importância da água na agricultura, e com isso foram formadas as cidades. Gente, isso é muito interessante, não é possível que só eu ache isso interessante, né? E aí o nosso capítulo vai falar sobre isso, eu vou colocar algumas páginas para vocês fazerem em relação a isso lá no plural. Bem fácil, bem tranquilo. A nossa matéria de história é uma matéria mais da gente entender, conversar e trocar, né? Não é uma matéria muito de gravar, é uma matéria da gente conseguir compreender aquilo que aconteceu, e isso é ótimo, né? Que é menos uma coisa pra gente gravar. Se a gente entende, a gente vai embora, não é verdade? E além da nossa aula de história, nós vamos falar um pouquinho sobre arte, né? A nossa matéria de arte, ela vai entrar um pouquinho na matéria de música, que o tio de música trabalha com vocês, né? Porque a música é um tipo de arte, é uma forma de arte. E nós vamos ver hoje que a música é uma arte de combinar os fenômenos sonoros. E aí na música nós combinamos 4 elementos, né? Para formar a música nós temos 4 elementos que são fundamentais. E eu vou colocar aqui no quadro quais são eles, né? E vou botar no plural também esse resuminho para vocês, tá?
Antes de botar quais são os quatro sons que são importantes para a música, eu queria falar sobre a ausência do som, né? Que é o silêncio. Quando a gente está em silêncio, o som ele não aparece. Por quê? Quando tem silêncio, viu? O silêncio, ele é a ausência do som, né? E as 4 propriedades básicas da música, que eu vou listar para vocês agora, ela é literalmente o contrário do silêncio. Toda música é formada por esses 4 elementos e a gente pode observar esses 4 elementos na música. Vou escrever aqui para vocês. Só um minuto. Minha caneta caiu no chão. Vamos lá. Ó, toda música, ela vai ter uma duração. O que é a duração, tia Amanda? É o tempo que aquela música vai durar, né? Ah, eu escutei uma música que tem 1 minuto. É o tempo de duração daquela música. Além de duração, ela vai ter intensidade. Tia Amanda, o que é a intensidade na música? A intensidade é a gente saber identificar se o som que sai daquela música é forte ou fraco. Isso é a intensidade da música, do som, tá? Além disso, é a altura. O que é a altura? A altura, pela altura, nós percebemos se a música utiliza sons graves ou sons agudos, né? O som grave é um som mais fechado e o som agudo é um som mais aberto. Nós percebemos isso na música pela sua altura, tá? E temos também o timbre. O timbre, ele faz a gente diferenciar os instrumentos que estão sendo tocados naquela música. Um exemplo, tem músicas tocadas só com voz e violão. Tem músicas que a gente tem toda uma banda, né, que compõe aquele som, aquele timbre. E aí nós conseguimos observar o som do violão, o som da guitarra, o som da bateria, né? Isso nós chamamos de timbre. Os timbres que a música vai apresentar pra gente, tá? Essas são as 4 propriedades do som. Vou botar aqui do som, que é super importante a gente entender e conhecer. Na atividade que nós vamos fazer lá no Plural, eu vou dar uma música para vocês ouvirem e vocês vão identificar para mim essas 4 características do som. A duração, a intensidade, a altura e o timbre. Vai ser uma atividade bem legal que também vai estar no Plural para vocês fazerem. Tá bom, quinto ano? Por hoje é só, né? Nós vamos ter 2 aulas hoje, mas vão ser 2 aulas bem tranquilas. Eu espero que vocês tenham entendido e nos vemos amanhã na nossa videoaula. Na nossa live. Não faltem, não me deixem lá sozinho esperando vocês. Tá bom, quinto ano? Um beijo e até amanhã na nossa live.